Olá a todos, que os participantes do quarto simpósio latino-americano de biotecnologia. Me chamo João Manuel da Silva. Então, o trabalho que eu vim apresentar a vocês tem como título Crescimento in vitro de plântulas de pepino sob influência de extratos extracelulares fúngicos. É um trabalho extraído da minha tese de doutorado. Atualmente eu sou professor substituto na Universidade Estadual do Piauí. E o trabalho, como eu falei, foi extraído da minha tese. Então, a pesquisa surge, né, da ideia da bioprospecção de micro-organismos para fins agropecuários. Então, assim, né, a gente vai entender que na Caatinga, no semiárido, existe uma infinidade de micro-organismos que podem viver em harmonia com as plantas que são endêmicas daquela região, no caso, as cactáceas e algumas outras plantas que resistem a esses estresses abióticos. E, né, na condição natural, a risosfera abriga esses micro-organismos e, dentre as características biológicas desses micro-organismos, eles podem ser aplicados na agricultura como promotores de crescimento vegetal. Então, existe uma série de metodologias, de estratégias que são utilizadas para que a gente consiga, né, identificar esses organismos e aplicá-los na agricultura para esse fim, como já foi mencionado. Então, assim, né, como metodologia, esses micro-organismos foram fungos filamentosos, eles foram isolados de uma área que está em processo de desertificação e salinização no semiárido do estado de Alagoas, mais especificamente na cidade de Ouro Branco, e as cepas já foram devidamente identificadas, têm seus depósitos no Genbank. Então, assim, né, foram obtidos os filtrados em três etapas. Primeiro, os fungos foram incubados em meio de cultura Chapek e crescidos por 15 dias para obtenção de uma massa micelial, né, e dos filtrados, para que nesse crescimento eles pudessem excretar no meio os seus metabólitos. Em seguida, foi realizada uma filtração com gás e também com papel filtro, seguida da centrifugação, para que pudesse eliminar qualquer estrutura reprodutiva desses fungos, seja resquícios de micélio ou de esporos. Então, obtendo-se esses filtrados, a gente trabalhou com as sementes comerciais de pepino que foram submetidas à sepsia e desinfecção. Então, primeiramente, elas foram imersas nos filtrados por 30 minutos. Após essa imersão, elas foram submetidas à secagem em papel filtro estéreo, e após a secagem, elas foram colocadas, as sementes pós-tratamento, em tubos de ensaio, contendo meio de cultura agar-água e com fotoperíodo de 12 horas. Né? Então, elas foram incubadas por 8 dias. O tratamento controle nesse experimento consistiu apenas das sementes, foram também submetidas a sepsia e desinfecção, e, posteriormente, para ter as mesmas condições, elas foram imersas em água destilada estéril por 30 minutos e, da mesma forma, foram secadas em papel filtro e incubadas, né, depositadas no meio de cultivo agar-água e feita a incubação conjunta de todas elas. Então, após o período de 8 dias, foi realizada a avaliação das plântulas, onde foi medido o seu crescimento, na sua altura de plântulas, e o comprimento da radícula. Então, assim, a gente conseguiu obter os resultados, onde o isolado 010, o F10 e F08 foram aqueles que apresentaram maior crescimento de altura de plântulas, como mostrado aqui, por exemplo, né, nas barrinhas para o F10 e para o F08, seguido dos isolados F09 e F07. Em relação ao crescimento da radícula, todos os tratamentos que receberam algum tipo de tratamento dos filtrados extracelulares apresentaram algum tipo de crescimento de radícula, mesmo aqueles que não apresentaram crescimento da altura da plântula. E esse comportamento está relacionado às condições naturais da raiz, né, do crescimento da planta como um todo, onde inicia pela radícula. Então, provavelmente, se essas plantas tivessem sido submetidas a um período maior, pode ser que elas tivessem apresentado também
crescimento das plântulas, mas a gente observou que com o tempo menor, né, aqueles isolados F010, 07, 08, 09, foram os que conseguiram fazer com que, além do crescimento da radícula, como a gente observa aqui, que todos eles tiveram um bom desenvolvimento de radícula, também tiveram crescimento da parte superior da plântula. Então, para fins de ilustração, essa imagem traz os exemplos, né? Na primeira imagem, nós temos um tratamento controle, que a gente não observou nenhum tipo de crescimento, nem de radícula, nem da altura de plântula, e F08 e F07 tiveram um bom crescimento da radícula, como a gente observa aqui no meio de cultura. Tem as setas vermelhas apontando para a radícula bem desenvolvida, e F08 teve um crescimento de plântula bem superior, né? E o F07 teve um crescimento também da plântula, elas não se apresentaram amareladas e também não apresentaram tombamento, nem tampouco nenhum tipo de apodrecimento ou contaminação. Então, isso indica que existe uma afinidade dessas plântulas e que também não houve nenhum resquício de estrutura reprodutiva do micro-organismo utilizado esteve atuando ali e apenas os seus metabólitos. Então, assim, a gente pode concluir, por meio desse experimento, que a aplicação dos micro-organismos ela é viável para a produção futura de inoculantes e é necessário uma série de estudos, né, com esses micro-organismos ainda, para que possam se estimular outras pesquisas e determinar melhor quais são aqueles mais eficientes no que trata de um programa de produção de inoculantes. E assim agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia, a CAPES, que financiou o estudo, a Universidade Federal de Alagoas, onde eu fiz o curso, os laboratórios de microbiologia e fitopatologia, onde eu desenvolvi os experimentos, e que toda a ciência seja sempre evidenciada e creditada. Bom dia a todos, eu sou Ana Maria Maciel dos Santos, sou pesquisadora aqui do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste e venho apresentar para vocês um pouco do nosso trabalho aqui desenvolvido na parte de biocontrole de fitonematóides de importância agrícola. O trabalho que eu venho apresentar é a avaliação de alguns isolados fúngicos promissores para o controle de meloidógena incógnita. Na agricultura, nós sabemos que nós temos fatores abióticos, como o clima, o solo, a água, que vão estar interferindo ali no desenvolvimento da lavoura. E temos também fatores bióticos, que vai desde o genótipo das plantas, as plantas invasoras, entre outros fatores. E temos também, dentro desses fatores bióticos, as pragas e doenças que atacam as culturas. Dentro das doenças, nós temos os fitonematóides, que são cerca de 15% do filonematida, e temos aí uma ampla variedade de gêneros de importância agrícola, com destaque para o gênero Meloidosne, que é o gênero de maior importância mundial. O gênero Meloidosne é constituído por mais de 100 espécies, né? E são nematóides endoparasitas sedentários, que causam percas aí de mais de 100 bilhões de dólares por ano na agricultura mundial. Então, é um gênero extremamente importante e a espécie Meloidosne incógnita é a espécie mais importante dentro do gênero. Ela é uma espécie extremamente polífaga, ataca uma ampla gama de culturas e possui aí mais de 60 enzimas só de degradação de parede celular. Então, é um patógeno extremamente agressivo. Então, com relação ao ciclo de vida do nematóide, ele vai desde ovo, eclode juvenil de segundo estágio do ovo, parasita a planta, então a forma infectante é o juvenil de segundo estágio, assim que ele eclode, ele vai em busca de uma raiz para parasitar, após parasitar, vai se instalar ali, injetar toxinas para desenvolvimento do ciclo de alimentação, vai completar, realizar outras equites até chegar à fase adulta, a fêmea continua no sistema radicular, se alimentando aqui no centro de alimentação e ovo depositando, e o macho migra para o solo. Então, esse ciclo, a durabilidade dele vai depender das condições climáticas, de umidade, enfim, uma série de fatores. E em regiões quentes, como, por exemplo, o nordeste do país,
Aqui em Recife mesmo, em 23, 24 dias se completa um ciclo desse. Então, a taxa de multiplicação do patógeno é muito alta. Então, uma estratégia é a gente utilizar aí agentes de biocontrole que possam estar aí parasitando tanto ovos quanto fêmeas, já que é um nematóide endoparasita sedentário, para que evite que esse juvenil de segundo estágio possa eclodir e aumentar essa população do patógeno. Então, aqui eu trago algumas ilustrações mostrando os danos causados por esse nematóide nas culturas. Aqui a gente tem o coentro, em que com o aumento da população do nematóide de 1.000 até 8.000 ovos, né, por planta, a gente verifica uma redução significativa do sistema radicular, quando comparado com a testemunha, e da parte aérea, consequentemente. Então, como são nematóides que atacam praticamente todas as espécies de importância agrícola, eles têm uma polifagia muito alta, é complicado fazer o processo de rotação, né? Então, dentre as culturas que a gente conhece, eu trouxe algumas, como a cenoura, em que as perdas podem chegar até 100%. Observa-se a formação aqui das galhas, o que torna a raiz inviável para o comércio, o processo de digitação, que é como se fosse formação de dedos aqui também, que inviabiliza a comercialização da cenoura. O cultivo da goiabeira também foi extremamente dizimado pelo Meloidosne enterolobe, e a gente teve aí no perímetro irrigado de Petrolina uma redução de cerca de 50% da área devido ao ataque desse patógeno. Em cana-de-açúcar também, sabe-se que o Meloidosne ele pode estar reduzindo aí em 50% a produtividade no primeiro corte e em 10% nas soqueiras subsequentes. Então, dentro da cana-de-açúcar, os nematóides das galhas que mais têm importância, com maior destaque, é o Icógnita e o Javanica, né? Então, é muito importante aí a gente discutir sobre estratégias de manejo integrado desses nematóides, que vão desde o processo de exclusão, com o aumento de fiscalização, o controle varietal, com a utilização de plantas resistentes, o controle cultural, o controle químico e o controle biológico. O controle biológico é uma alternativa sustentável e que tem aí uma ampla gama de inimigos naturais, que vão desde outros nematóides até fungos. E os fungos apresentam destaque tanto por ter a maioria dos trabalhos na área de controle biológico ser com fungos, e também mais 60% do controle biológico que é realizado no mundo é realizado por meio da utilização de fungos. Então, o objetivo do projeto é avaliar aí a capacidade do Icógnita em reduzir o parasitismo em tomateiro. As coletas de solo foram realizadas no estado de Pernambuco, mas nosso objetivo é coletar mais solo no maior número de estados da região Nordeste, até para se instalar uma coleção de fungos nematófagos promissora aqui no CETENE, que possa atrair essa rede de empresas que está iniciando esse processo de introdução do biocontrole no nosso país, e é uma área que tem crescido mais de 70% ao ano. Então, a gente fez coleta em áreas de lavouras anuais, como milhos, feijão e olerícolas e alguns pontos de mata. As amostras foram compostas por 10 subamostras que representavam a área. E essas amostras foram levadas até o laboratório, onde foi feito o isolamento dos fungos com potencial nematófago. Os ovos para utilização no experimento, foram obtidos de fontes de inóculo mantidas em cultivar Santa Clara. A gente mantém aqui Icógnita, Javanica e enterolobe. E o experimento foi realizado em casa de vegetação, no delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições. Então, tivemos 5 tratamentos, 3 isolados fúngicos, um produto comercial e uma testemunha, que a testemunha foi a ausência de controle. A concentração que a gente utilizou dos isolados fúngicos foi de 5 × 10⁶ conídeos por ml, e do produto comercial 200 ml por hectare. E a gente aplicou na hora do transplante, a gente fez a semeadura, quando as mudas já estavam no ponto de transplante, a gente fez o transplante, e na hora do transplante a gente utilizou aí 15 ml por planta, ou da concentração de conídeos, né, ou da suspensão de conídeos, ou do produto comercial, ou de água destilada, no caso da testemunha geral.
E 5 dias após o transplante e inoculação com os fungos, né, com os tratamentos de controle, nós fizemos a inoculação de 1.100 ovos de meloidose incógnita por planta. Após 45 dias, nós avaliamos o número de ovos e fator de reprodução para observar a eficiência desses isolados, né, para reduzir aí o fator de reprodução do patógeno. Então, com relação ao fator de reprodução e número de ovos, nós observamos que o produto 1, essa linha aqui desceu um pouco, o produto 1, ele foi o que diferiu, a gente tem aqui a testemunha, né? Então, a gente vê aqui que o produto 1, ele diferiu significativamente, teve um fator de reprodução bem menor, e que esse nosso isolado 18, ele também reduziu o número de ovos e o fator de reprodução do meloidose incógnita, apresentando um comportamento promissor, né? O isolado 41.2, ele também foi diferente da testemunha, porém, ele não apresentou um comportamento tão promissor quanto o isolado 18, que não diferiu, o isolado 18 não diferiu do produto comercial à base de bacilos. Então, agradeço ao CETENE, ao CNPq, ao Instituto Federal de Alagoas e à Universidade Federal Rural de Pernambuco, e a todos pela atenção. Bom dia a todos, eu sou Ana Maria Maciel dos Santos, sou pesquisadora aqui do CETENE, do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, onde a gente tem desenvolvido um trabalho na área de biocontrole de nematóides, né, de importância agrícola, especificamente os nematóides das galhas. Esse trabalho que eu venho apresentar hoje é sobre o potencial de alguns isolados fúngicos na redução da eclosão de juvenis dos nematóides das galhas. Dentro da agricultura, nós sabemos que existem diversos fatores abióticos, como o clima, solo, água, entre outros, e bióticos, que vai desde o genótipo da cultura que está sendo implantada, as plantas invasoras e, enfim, toda a microbiota do solo, né? Mas temos também, dentro dos fatores bióticos, as pragas e doenças que acometem as culturas de importância agrícola. Dentre as doenças, nós temos os fitonematóides, que são nematóides parasitas de plantas, e eles correspondem a 15% do filo nemátoda. Existe uma grande diversidade de gêneros de nematóides que atacam as plantas, com destaque para o gênero Pratylenchus, Meloidosne, Heterodera, Rotylenchus, Tylenchus, enfim, existe uma diversidade enorme de gêneros, mas o gênero Meloidosne é o gênero de maior importância mundial. Esse gênero ele é composto por mais de 100 espécies, de 150 espécies de Meloidosne, e somente o gênero Meloidosne ele causa perdas anuais de mais de 100 bilhões de dólares no mundo todo. Então, ele é um patógeno extremamente agressivo, com destaque para as espécies incógnita, javanica e enterolobe, né? E exígua. A nível nacional, a gente tem aí um gênero extremamente importante. Então, dentro do ciclo de vida do patógeno, ele tem da fase de ovo. Dentro do ovo ainda vai se desenvolver o juvenil de primeiro e segundo estágio, e esse juvenil de segundo estágio ele eclode. O J2 é a forma infectante que vai estar aí penetrando o sistema radicular e se desenvolvendo até a fase adulta, onde a fêmea vai continuar parasitando a planta, né? Aqui é o sítio de alimentação, ela vai continuar aí absorvendo os fotoassimilados da planta e ovo depositando. E o macho ele vai migrar para o solo. Então, aí, dependendo das condições do clima, esse ciclo, por exemplo, aqui em Recife, que é um local extremamente quente, né? Em torno de 20 e poucos dias a gente já completa aí um ciclo do nematóide. Então, ele vai ter uma capacidade de reprodução muito grande. Então, a estratégia de controlar essa parte de eclosão do juvenil é fundamental, porque se eu evito que o juvenil ecloda, ele não vai ter como parasitar e reiniciar o ciclo. Aqui eu trago alguns danos causados pelos nematóides das galhas, né? Que vai desde a redução do desenvolvimento do sistema radicular, como a gente vê aqui. Aqui é uma imagem ilustrando que com o aumento da população,
há uma redução do desenvolvimento da planta como um todo, né? Redução do sistema radicular e, consequentemente, redução da parte aérea. Uma característica desse gênero, bem específica, é a formação das galhas, né? Que é esse sinal aqui da presença do patógeno. Por isso que os nematóides são conhecidos como nematóide das galhas, né? Pertencente a esse gênero. Então, eles acometem, só o gênero Meloidosne, ele acomete mais de 2.000 espécies de plantas. Então, é muito difícil imaginar um sistema de rotação de cultura com esse gênero. E ele ataca praticamente todas as culturas de importância agrícola que conhecemos. Por exemplo, na cultura da cenoura, ele causa esse aspecto de verruga, que são as galhas, né, que torna a raiz inviável comercialmente, além do processo de digitação aqui, que é como se fosse formação de dedos, que também são raízes que não vão ter como ser comercializadas. Dependendo da população de nematóide presente na área, as perdas podem chegar até 100%. Na questão da goiabeira, a gente sabe do problema da goiabeira, causada pelo Meloidosne enterologue principalmente, né, que promoveu a redução de cerca de 50% da área do perímetro irrigado, que era plantada com goiabeira, e infelizmente a gente ainda não tem resistência para esse patógeno, né. Na cana-de-açúcar, no primeiro corte se sabe que o Meloidosne ele pode causar aí uma redução de 50%. E nas soqueiras subsequentes, 10%. Então, é um gênero extremamente importante que precisa ser manejado. A gente sabe que, uma vez instalado na área, é praticamente impossível a erradicação dos nematóides, né? Então, a gente precisa aí adotar um manejo integrado desse nematóide, desde estratégia de exclusão, processo de fiscalização e interceptação, para evitar o processo de disseminação do patógeno, ao controle varietal, com a utilização de cultivares resistentes, né? O controle cultural, com o manejo dentro da área de forma adequada, o controle químico, que deve ser utilizado apenas nos momentos que realmente sejam necessários, né? Tem que haver aí uma avaliação criteriosa, tendo em vista que grande parte dos nematicidas são altamente tóxicos e altamente perigosos para o meio ambiente, né? E o controle biológico. O controle biológico ele pode ser causado por uma ampla gama de inimigos naturais aí dos nematóides, desde outros nematóides a microartrópodes, protistas, tardígrados, bactérias e fungos. E eu chamo a atenção para os fungos, porque mais de 60% do controle biológico que é realizado no mundo é feito com fungos. Então, os fungos realmente possuem essa capacidade de serem eficientes no manejo biológico aí de fitonematóides. Então, o objetivo do presente estudo é avaliar isolados fúngicos quanto à capacidade de reduzir a eclosão de juvenis de Meloidosne incógnita, de Meloidosne, né? Os solos que foram utilizados para o isolamento dos fungos, eles foram da região aqui do estado de Pernambuco, e a gente tem continuado as coletas, que nossa meta é fazer coletas no maior número de estados da região Nordeste, até para montarmos uma coleção de fungos nematófagos promissores para o Nordeste brasileiro. Então, esses solos foram coletados de áreas agrícolas, desde culturas anuais, como milho, feijão, olerícolas, e também áreas de mata. Então, nessa coleta de solo, em cada área a gente fez uma amostra composta, né, formada por 10 subamostras, que representasse a área, e aí a gente fazia a homogeneização e pegava uma amostra dessa, uma alíquota dessa amostra para levar para o laboratório, né? Então, no laboratório a gente fazia a parte de isolamento dos fungos. Com relação aos nematóides que foram, os ovos que foram utilizados, eles foram obtidos das fontes de inóculos que nós montemos aqui no CETENE, que a gente tem aqui tanto o incógnita quanto o javânico e o enterológico. E aí, a partir das massas de ovos, que são essas estruturas que ficam aqui visíveis, né? Aqui é a galha, aqui é a massa de ovos, nós extraímos esses ovos do nematóide. Então, após o isolamento do fungo e a obtenção dos ovos, nós montamos o experimento, que foi realizado no delineamento inteiramente casualizado com 3 repetições, em cabine de segurança biológica, né? Aqui a gente preparou as suspensões de esporos. Utilizamos 12 tratamentos, que foram 12 isolados fúngicos e 3
produtos, mais uma testemunha, né, que é a ausência de controle. A suspensão dos isolados fúngicos, ela foi preparada na concentração de 2 vezes 10 a 7 maconídeos por ml, e os produtos comerciais foram aplicados na concentração indicada pelo fabricante, em torno de 200 ml por hectare. A gente fez a conversão para que pudesse ser aplicado no experimento. Então, a gente utilizou 1 ml, então, em microtubos, né, de 2 ml, colocamos 1 ml da suspensão de ovos, que continha em torno de 100 ovos e cerca de 3 juvenis, né? E colocamos mais 1 ml da suspensão de esporo ou do produto comercial ou água, no caso da testemunha geral. Então, a gente utilizou um ambiente completamente estéril, né? Utilizamos a cabine para ter a certeza que a gente estaria tendo aí uma precisão experimental. Então, após 5 dias, em BOD no escuro, a 25 graus Celsius, nós fizemos a avaliação da eclosão desses juvenis. A partir de microscópio, nós verificamos a taxa de eclosão. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue visualizar os tratamentos e as espécies de nematóide, né? Incógnita, Enterolobe e Javanica. A gente tem a testemunha geral, que foi onde a gente não colocou nenhum tratamento, tinha apenas água destilada estéril. E temos aqui os isolados fúngicos do setênio, que a gente está avaliando, e os 3 produtos comerciais. 2 produtos à base de bacilos, que bacilos, dentro dos bionematicidas, a gente já encontra uma diversidade de produtos comerciais à base de bacilos. E temos também um produto comercial à base de Trichoderma rancium, que é um gênero extremamente importante. O gênero Trichoderma é um gênero de destaque mundial para biocontrole. Então, aqui a gente consegue visualizar, a gente comparando com a testemunha, né, sem controle. A gente vê aqui as maiores médias foram obtidas pela testemunha, quando não houve controle. E a gente tem aqui o produto 1, foi o que obteve um resultado bem interessante, né, que não houve eclosão nenhuma. Porém, em outros trabalhos, a gente já observou que, embora esse produto seja muito eficiente in vitro, quando vai para a condição de casa de vegetação, infelizmente, ele não é eficiente assim para controlar o aumento da população do patógeno, nematóide, né? Então, com base no resultado, nós conseguimos verificar que o isolado 18 e o isolado 5 apresentaram um comportamento promissor para o controle aí do incógnita, do Javanica e do Enterolobe. O 18 foi o isolado mais promissor que a gente obteve, né? É nítido que a gente vê que ele, inclusive, foi superior no caso de incógnita, tanto para o produto 1 quanto para o produto 2, e apresentou um comportamento superior também no ao produto 3 em relação à melodose no Enterolobe. E com relação à melodose javanica, ele foi superior ao produto 2. Mas, de uma forma geral, é um isolado muito promissor e, de forma semelhante, o isolado 105 também. Então, agradeço ao CETENE, ao CNPq, ao Instituto Federal de Alagoas, que sempre nos apoia, e à Universidade Federal de Pernambuco, e a todos pela atenção. Olá, tudo bem? Sou a professora Ana Clara. Hoje eu venho aqui falar para vocês, explicar para vocês o nosso trabalho, cujo título é Cruzabilidade de Pimenteiras Conservadas na Coleção de Cápsula SP do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Maranhão, tá? Esse trabalho, ele é um trabalho de conclusão de curso da aluna Ivamara Santos, né? Teve todos esses colaboradores e foi sob a orientação do professor Jardel Oliveira Santos, certo? Então, vamos falar sobre a questão, né, da importância do gênero cápsula, né, para a questão para os programas, melhor dizendo, de melhoramento genético. Então, o destaque comercial presente nessas pimenteiras, né, se deve ao quê? Se deve ao fato que a gente tem uma expressiva diversidade genética nesse gênero, né? Como vocês podem ver aqui nessa figura do lado, né, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Essas pimentas, essas pimenteiras, né, de cápsula, do gênero cápsula, elas
né, tem colorações diferentes, tem tamanhos diferentes, morfologia, né? Então, a parte morfofisiológica, morfoagronômica, né, desse material é muito diferente, né? E a presença dessa diversidade genética entre esses genótipos, né, é muito importante nos programas de melhoramento genético. Então, para nós melhoristas, quanto mais diversidade a gente tem para explorar nesse material, né, ele apresentando para a gente estudar e compreender, né, e consequentemente estudar a heterose, né, é melhor, porque a gente tem aí, né, essa questão de combinações híbridas promissoras, né, para esse material, né, como o Medeiros 2012, né, mostrou aí no seu trabalho com a diversidade genética para caço, tá? Qual foi o objetivo do nosso trabalho? Então, o objetivo foi obter híbridos, tá? Esses híbridos foram obtidos de pimenteiras a partir da coleção de cápsula da Universidade Federal do Maranhão, certo? Que é localizado em Chapadinha, Maranhão. Materiais e métodos. Então, quais foram, né, os genitores que foram selecionados para esse trabalho de obtenção de híbridos? Né? Então, nós selecionamos 5 genitores. Professora, quais foram os critérios que vocês utilizaram nesse processo de seleção desses genitores? Então, o que a gente observou nesses materiais aqui em específicos, UFMA 9, 10, 11, 14 e 15? Porque a gente poderia escolher outros, né? Então, o critério que a gente utilizou era que eles apresentassem características altamente divergentes. Então, com isso, né, analisando esse material, né, os dados que já se obtinham desse material na coleção, né, foi feita a seleção. Outro detalhe, a gente precisava que o material fosse somente de procedência de Chapadinha, porque é interessante esses trabalhos, né, para que a gente dê um retorno para os pequenos produtores, né? Então, era interessante a gente ter essas informações, né, para a questão dessas informações, né, para os produtores de pimenta ali da microrregião de Chapadinha, Maranhão, tá? Quais foram, né, as espécies que foram selecionadas, né? Nós utilizamos 3 de capsuano, como vocês estão vendo, né? UFMA 10, deixa eu só pegar a canetinha aqui. UFMA 10, né? UFMA 11 e UFMA 15, certo? E aí selecionamos uma de cápsula bacato e uma de cápsula quinensis, UFMA 09 e UFMA 14. E é bem nítido, né, que são genitores, né, bem contrastantes, né? Então, eles apresentam características aí bem contrastantes em relação ao tamanho, né? A relação à coloração, né? Então, a gente tinha várias características aqui que foram avaliadas para a seleção desses genitores. E elas tinham que mostrar realmente que eles eram bem divergentes. Feito isso, inicia-se o processo, né? Que a gente faz para que a gente obtenha, né, esses cruzamentos. Então, foi feito, né, cruzamentos, como eu vou mostrar para vocês na próxima tabela, né, entre esses acessos, tá? E aí, antes disso, colocou para germinar os genitores. Esses genitores foram germinados em bandejas, né, e aí eles foram crescendo, e aí quando tinham já uma quantidade ideal de flores, iniciou-se o processo de emasculação, polinização cruzada e proteção desses botões florais. Então, todos os dias, às 6 da manhã e às 17 horas, a aluna ia no campo, fazia todo esse processo, tá? E aí, protegia esses botões, e aí seguiam os dias, tá? E aí, chegamos, então, nos resultados de discussão. Obtivemos híbridos? Sim, obtivemos híbridos. Então, nós tivemos aí como resultados 30 frutos, né? Esses frutos híbridos, eles foram resultantes dos seguintes cruzamentos: UFMA 10-11, UFMA 10-14, UFMA 10-15, UFMA 11-9, UFMA 15 e 11 e UFMA 15 e 14, tá? Todos provenientes de Chapadinha. E aqui dá para a gente ver, né, os frutos que foram resultantes.
Depois disso, iniciou-se o processo para obtenção dos dados com relação ao descritor que nós utilizamos, tá? Para que a gente conhecesse realmente, né, essas características para a formação desses híbridos, né? Então, foi analisado em cada um desses cruzamentos o tempo de duração, né? O comprimento do fruto, a largura do fruto, do pedúnculo, largura, comprimento, a massa do fruto, o número de sementes, coloração do fruto no estágio intermediário, né? Não estava maduro, no estado maduro, né? O formato do fruto no anexo do pedicelo, né? Da ponta do fruto, enfim, todos esses descritores foram analisados em relação a a esses cruzamentos, tá? E aí, o que a gente teve, né, de resultado? Então, todas as hibridizações produziram frutos. Então, todos esses cruzamentos aqui a gente teve fruto, né? Isso mostra que a gente não teve uma barreira aí reprodutiva, né, entre esses genitores, né? Então, não teve uma barreira que inviabilizasse, né, a formação desses frutos, certo? Com sementes. Então, foi um primeiro resultado que a gente obteve, né? O maior número de frutos que a gente observou aqui foi no cruzamento entre UFMA 15 e UFMA 14, certo? E o menor resultado foi entre UFMA 14 e UFMA 09, certo? Nós tivemos também cruzamentos que tiveram sementes inviáveis. Então, assim, depois que a gente fez, né, que a gente analisou todos esses descritores, né, a gente foi ver realmente quem que era viável e quem que era inviável. Então, para os cruzamentos, né, de UFMA 09 e 10, UFMA 11 e 14, UFMA 09 e 15 e UFMA 15 e 09, né, nós tivemos sementes? Tivemos, só que elas não foram viáveis, né, então não ocorreu germinação desses frutos, né, e elas foram inviáveis, certo? Outro importante dado que nós obtivemos é a questão, né, que a gente observou com relação aos cruzamentos envolvendo quinenses. Então, a maioria dos cruzamentos envolvendo quinenses, que é o UFMA 14, né, ele mostrou uma quantidade pequena, né, as menores médias para sementes híbridas, certo? Mas, quando ele foi cruzado com o UFMA 15, né, nós obtivemos um maior número de sementes em relação a esse cruzamento. Então, isso é um dado muito importante, né, que aí já gerou, né, futuros estudos com relação a esses genótipos UFMA 15 e 14, certo? Conclusão, né? Como vocês viram, né? O que a gente queria? Obter híbridos. Eu obtive híbridos, né? Só que eu obtive alguns cruzamentos, como o 0910, o 1114, o 1409 e o 1509, né? Que foi entre cápsula bacatuiano, entre cápsula amnoequinensis, entre captoquinensis e bacano, em cápsula ano e bacanto, perdão. Sementes inviáveis, né? Então, sim, nós tivemos aí, não ocorreu germinação, né, nesses cruzamentos, então, nós tivemos aí esses cruzamentos com sementes inviáveis como resultado, certo? Essas foram as nossas referências que a gente utilizou no trabalho, né? Só para terminar, queria agradecer, né? É importante fazer agradecimentos, né, para quem financiou esse trabalho, né, que foi a FAPEMA, né, e a Universidade Federal do Maranhão, que concedeu aí a bolsa de iniciação para a Ivamara concluir esse trabalho, certo? E aí, por aqui eu me despeço, muito obrigada pela atenção de todos, né, e aí finalizo a minha apresentação. Bom dia, meu nome é Juliana Jarrara Souza do Nascimento, serei apresentadora deste trabalho, cujo tema é micro-organismos potencializadores da produção do feijão calpi, Vigna unguiculata. Foi realizado pela discente Luciane Martins Lobato, sobre as coautorias de Juliana Jarrara Souza do Nascimento, Gisele Martins Lobato, Cíntia Iragma Forte dos Santos,
Ana Paula de Souza Alves, Antônio Desimar Oliveira de Souza Júnior e Nixonei Azevedo Mendonça, sobre a orientação do professor Dr. Jardel Oliveira dos Santos. Então, o feijão Vigna unguiculata, ou conhecido popularmente como feijão calpi, ele é uma das leguminosas que vem alcançando um importante papel no cenário mundial agrícola. E o Brasil ele tem se tornado um dos maiores produtores dessa leguminosa, a nível mundial, com uma área plantada de 1.311,9 hectares, obtendo um aumento de 12,1% em comparação ao ano de 2018 para o ano de 2019, com cerca de 701,1 mil toneladas produzidas. Então, com esse grande número de produtores, né, buscando essa leguminosa como fonte de comercialização, tanto para aqueles grandes produtores quanto os pequenos produtores, então, com essa busca, né, tão grande, vem surgindo alguns estudos que possam diminuir o uso de produtos químicos nessas plantações. Então, a simbiose entre a bactéria e as leguminosas e as associações entre leguminosas e fungos micorrízicos arbusculares, eles podem ser considerados práticas de grande relevância para a agricultura, visto que esse sistema biológico, né, que foi citado, ele permite alguns ganhos expressivos na produtividade dessas leguminosas, que são associados a fungos ou também às bactérias. Então, o objetivo desse trabalho foi conhecer os benefícios das associações entre os gêneros Bacillus e os gêneros Trichoderma, na cultura do feijão calpi, o Vigna unguiculata. Então, foi feita uma revisão de literatura, onde as ferramentas, né, os buscadores foram o Science Direct e a base de dados. Foi usado associações positivas, microbiologia e controle biológico como palavras-chave. E foi feito no período de 2015 a 2020, o idioma português e inglês. Então, a microbiolização, ela consiste nessa inoculação de micro-organismos. Podem ser elas bactérias ou fungos. Em algumas estruturas da planta, como a raiz, a semente, a folha e até mesmo às vezes no solo. Então, cujos resultados elas vão interferir na produtividade dessa planta ou na composição do solo. O uso desses micro-organismos na cultura do feijão calpi, ele tem possibilitado um biocontrole dos patógenos, ou seja, ele tem criado essa certa barreira, né, para futuros patógenos que venham atingir alguma plantação do feijão calpi e de outras plantações. Então, as áreas de cultivo do feijão calpi, elas podem apresentar diferentes problemas da natureza residual, como, por exemplo, a grande quantidade de produtos químicos que são administrados, às vezes, até de maneira errada durante o cultivo, que compromete a qualidade física, química e microbiológica do solo, tornando imprescindível a busca por alternativas, né, para reduzir a utilização desses fertilizantes químicos. Então, as bactérias e os fungos, eles são capazes de promover esse crescimento vegetal e podem influenciar diretamente nesse desenvolvimento do feijão calpi. Então, o gênero que nós separamos, né, que tem mais pesquisa, é o gênero Bacillus e o gênero Trichoderma. O gênero Bacillus, ele compreende as bactérias gram-positivas, aeróbicas obrigatórias ou facultativas, se adaptam em ambiente com fontes de carbono e são organismos que são encontrados em distintos nichos ecológicos, pois são onipresentes no meio. E nós temos o gênero Trichoderma. Os tricodermas, né, são fungos simbiontes endofíticos que geralmente são utilizados no tratamento de sementes, com a finalidade de promover esse crescimento e produtividade das plantas através da solubilização de micronutrientes, que a priori não seriam utilizados, né, estariam dispersos, mas com a solubilização, com esses fungos eles são capazes de fazer a solubilização desses micronutrientes, que a priori são insolúveis, no solo, né? Que há uma maior absorção e translocação desses minerais poucos disponíveis. Então, nós vamos apresentar dois tipos de quadro. O primeiro quadro, a gente vai mostrar os parâmetros avaliados durante e após o processo de microbiolização via semente no desenvolvimento de plantas do feijão calpi, o Vigna unguiculata. Então, aqui nós temos os micro-organismos que foram escolhidos
a germinação, o índice de velocidade e o comprometimento da parte aérea. Então, na germinação, o valor, né, vai de 81%, que compreende ao bacilos, e NV, que vai até o 100%, triconoderma e o bacillus subtilis, LCB30. Já o índice de velocidade compreende do 7,0, vai do 7,0 ao 34,39. O comprimento da área da parte aérea, o comprimento ele vai de 6,4 a 6,8. Aqui nesse segundo quadro, a gente vai mostrar os efeitos da microbialização sobre o crescimento vegetativo e o sistema radicular do feijão calpi, o Vigna unguiculata. Então, aqui nós temos o tratamento, né, e os micro-organismos e fungos. Nós temos a parte da planta que foi inoculada, que no caso aqui foi a semente. Nós temos a massa seca da parte aérea da planta, que foi de 1,35, sendo o menor valor, a 2,45 sendo maior valor, e nós temos a massa seca da raiz, que vai de 0,20 sendo o menor valor, a 1,95 sendo o maior valor. O feijão calpi, ele respondeu bem quanto à inoculação de fosfato e aos fungos micorrízicos arbusculares. Os dados obtidos, eles mostraram que a inoculação do feijão calpi, elas podem subsidiar no rendimento da respectiva cultura, obtendo uma maior produção e, consequentemente, uma maior renda, reduzindo desta forma a quantidade de adubo fosfatado que é introduzido no solo.
Olá! Esse trabalho é intitulado Avaliação Toxicológica frente à Artemia salina Leach de nanocompostos de PBAT, PLA, proteína de soja. Introdução. A reduzida eficiência de fertilizantes convencionais está basicamente relacionada com perdas por volatilização e lixiviação de nutrientes, causando poluição de aquíferos. Fertilizantes com capacidade de liberação lenta ou controlada têm sido pesquisados visando a redução de impactos ambientais provocados por essas perdas. Polímeros biodegradáveis associados a nanopartículas com os agroquímicos minerais adsorvidos são soluções promissoras com essa finalidade. Entre esses polímeros destacam-se o PBAT, o PLA e a proteína de soja isolada. O PBAT é o polibutileno adipato cotereftalado e o PLA é o poliácido lático. Ambos podem ser utilizados em composições com capacidade de liberação lenta ou controlada de agroquímicos. Durante o desenvolvimento de novos sistemas fertilizantes, a avaliação toxicológica é uma etapa crítica, tendo em vista os impactos ambientais e os riscos à saúde humana. Entre as estratégias disponíveis para se realizar uma avaliação toxicológica, destaca-se a avaliação toxicológica frente à Artemia salina Leach. Náupulos de Artemia salina são indicadores biológicos frequentemente utilizados por serem animais filtradores, não seletivos, que ingerem substâncias dissolvidas ou presentes na água. Objetivo. Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo a avaliação in vitro da toxicidade de filmes de nanocompostos de PBAT, PLA, proteína de soja, bentonita organofilizada e fertilizante mineral NPK, com capacidade de liberação, frente à Artemia salina Leach. Metodologia, produção dos filmes. Os materiais utilizados. Se utilizou uma argila montemorellonítica organofilizada, a Cloicide C20A, um fertilizante mineral composto, o NPK 4,14,8, composto de 4% de ureia, 14% de hidrogeno-fosfato de potássio, 8% de hidrogeno-fosfato de amônio. Ecovil, que é uma blenda polimérica composta de poliácido lático, PLA, e polibutileno adipato cotereftalado, PBAT, é uma blenda comercial produzida pela BASF, e proteína isolada de soja comercial. Processamento. Todos os materiais foram secos em 80 graus Celsius por 24 horas e o processamento se deu com a utilização de um misturador interno do tipo Hack, com rotores do tipo Roller, o equipamento Hack Realmix, e o processamento se deu a 180 graus Celsius, velocidade de 50 RPM durante 8 minutos. A imagem mostra a câmara do equipamento aberta com a composição fundida ainda, em seu estado ainda fundido. Posteriormente, os materiais foram triturados, foram moídos, triturados em moinho de faca e, por fim, moldados em prensa hidráulica com aquecimento da fabricante Sololab, modelo SL1115. A temperatura de operação foi de 150 graus Celsius. Procedeu-se inicialmente em uma pré-prensagem durante 1 minuto à pressão atmosférica. Depois foi utilizada uma carga de 4 toneladas por 1 minuto na operação de prensagem e o filme, por fim, foi arrefecido por 1 minuto à temperatura ambiente. Foram preparados sistemas contendo razões de Ecovil e proteína de soja fixa e variou-se a presença da bentonita, da argila, montemorellonita e do NPK. A primeira composição, Ecovil PSI, contendo apenas a blenda tríplice, a blenda tríplice mais 5% de NPK em massa por massa de resina, a blenda com mais 10% de bentonita, também massa por massa de resina, e a blenda contendo a bentonita e contendo o fertilizante mineral composto NPK, nas proporções de 10% e de 5%. A figura inferior mostra o aspecto geral
dos filmes utilizados, das amostras dos filmes utilizados no ensaio de Artemia salina. Bom, ensaio de toxicidade frente à Artemia salina. Todo o ensaio foi realizado conforme metodologia, adaptado com a metodologia de Maia. Inicialmente, se produziu água do mar sintética, pela adição de cloreto de sódio, 15,153 gramas de cloreto de sódio, 1,398 gramas de cloreto de magnésio, 1,888 gramas de sulfato de magnésio, 0,652 gramas de cloreto de cálcio, 0,414 gramas de cloreto de potássio e 0,116 gramas de bicarbonato de sódio. Cistos de Artemia salina foram colocados na água do mar sintética a 12 ppm, sob condições de luz e temperatura constante, e após 48 horas eles eclodiram nas larvas chamadas de náuplios de Artemia salina. Em paralelo, foram preparados extratos das amostras, colocando-se as amostras dos filmes em água do mar sintética e agitado para proceder com a lixiviação por 24 horas. Foram recolhidos 10 náuplios e posicionados em tubos com os extratos em diferentes concentrações, de 5 mg por ml, 1 mg por ml, 0,5 mg por ml, 0,1 mg por ml e o tubo com o controle. As diluições das amostras e os testes em brancos foram realizados em água do mar e dimetil sulfóxido. Após 24 horas e 48 horas, procedeu-se à leitura do número de náuplios vivos e mortos, observando se os náuplios tinham movimento no fluido, no líquido, na água do mar sintética. Os valores de toxicidade estão relacionados à dose letal capaz de matar 50% da população, 50% dos náuplios. Resultados: ecotoxicidade. Na figura, nós observamos as porcentagens de viabilidade dos náuplios de Artemia salina expostos a extratos dos compostos entre médias extratos versus controle durante um período de 24 e 48 horas. Em cinza nós temos a coluna após a contagem após 48 horas. Em negro aqui nós temos a coluna, em preto nós temos a coluna após a contagem de 24 horas. Bem, o montante de náuplios vivos após 24 horas foi superior a 80% em todas as concentrações e composições estudadas. E os valores de DL50 após 48 horas são superiores a 1 mg por mililitro, indicando a não toxicidade dos filmes estudados. Esse resultado está em consonância com o estudo de Pausykowski, em que blendas de PLA e PBAT não apresentaram ecotoxicidade significativa em bioensaio com alho-cepa, no caso, um ensaio de genotoxicidade. Conclusão. Conclui-se que os filmes nanocompostos produzidos não apresentam ecotoxicidade nas concentrações estudadas. Referências. Essas foram as referências principais utilizadas nessa apresentação. Os autores agradecem ao Laboratório de Processamento de Polímeros da UFCCG e ao Laboratório de Polímeros e Materiais Conjugados, o LAPCON UFP. Obrigado. Bom dia, meu nome é Juliana e o nosso trabalho é intitulado Prospecção Tecnológica da Aplicação de Microalgas no Desenvolvimento de Produtos Alimentares. As algas foram muito utilizadas na Europa no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Isso para suprir a falta de suprimentos para a população civil e para soldados. Elas também são uma base alimentar muito forte, principalmente na Ásia Oriental e em países como Japão, China e Coreia do Sul. Por aqui, nós temos algumas variedades que se tornaram comuns devido à difusão da culinária japonesa. Um exemplo é a nori, que é aquela alga que envolve sushis. As microalgas são organismos presentes em todo o planeta
e elas são apontadas como uma das mais promissoras fontes de matéria-prima para a produção de biomoléculas, com propriedades benéficas tanto para a nossa nutrição, tanto para a nossa saúde. E também são apontadas como uma alternativa para suprir a falta de alimentos, isso porque elas são de fácil cultivo e possuem um alto valor nutricional. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é abordar a prospecção tecnológica da aplicação de microalgas no desenvolvimento de produtos alimentares, tendo em vista a crescente busca pela utilização desse potencial biotecnológico. O nosso trabalho foi baseado em artigos encontrados no Cielo e no PubMed, que abordaram a prospecção tecnológica da aplicação de microalgas no desenvolvimento de produtos alimentares. Nós podemos descrever as algas como um conjunto de organismos fotossintéticos, que podem ser uni- ou pluricelulares, e que apresentam órgãos de reprodução não envolvidos por uma camada de células estéreis. Esses organismos apresentam uma ampla diversidade, o que inclui desde suas formas procarióticas, que são representadas por cianobactérias, até suas formas eucarióticas. Essas últimas englobam os protistas, autotróficos e heterotróficos e organismos multicelulares. Do ponto de vista estrutural, as algas elas podem ser divididas em macro e microalgas. Isso depende da possibilidade de observação ao olho nu, ou seja, se elas estão acima ou abaixo do limite de tamanho aproximado de 1 milímetro. Os termos macro e micro, assim como algas no geral, não têm um valor taxonômico, pois englobam diferentes micro-organismos que possuem clorofila e outros pigmentos fotossintéticos capazes de realizar a fotossíntese. Aproximadamente 250 espécies de macroalgas são comercializadas no mundo e mais da metade delas são favoráveis ao consumo humano, ou seja, não são tóxicas para nós, passíveis dessa forma do nosso consumo, sem prejudiciar a nossa saúde. Em termos de riqueza de espécies e amplitudes de ocorrência, nós temos 4 filos que são mais representativos. A gente tem as clorofitas, as ocrofitas, as rhodofitas e as cianobactérias. As clorofitas englobam algas verdes. Elas são algas unicelulares e pluricelulares autotróficas que apresentam clorofila A e B, e o amido também como uma reserva de alimento. São encontradas principalmente em ambientes de água doce, mas também são encontradas em áreas marinhas, costeiras e terrestres. Aqui no slide, a gente deixou em destaque como são muito utilizadas algumas dessas algas. As mais comuns são as que estão expostas no gráfico, como a espirulina e também a clorela. Elas são utilizadas também para suplementação humana, como cápsulas, e também são utilizadas como aditivos em rações de animais para melhorar o conteúdo nutricional dessas rações. As algas são de fácil cultivo, pois elas têm elevadas taxas de crescimento durante o ano inteiro e têm uma produtividade maior do que a dos vegetais superiores. A sua produção pode ser feita até em condições não adequadas para a agricultura tradicional e sem a necessidade de custos contra parasitas ou custos para fomentar o seu crescimento. Esses fatores as tornam bem interessantes de ser exploradas. Elas também possuem um alto valor nutricional, já que são fontes de diversos compostos bioativos, como o ômega 3 e carotenoides. As algas comumente utilizadas na indústria alimentícia são as do grupo Phycocoloides. A gente pode citar a agar, as carraginâneas e alginatos. Elas são muito utilizadas para utilização como espessantes, conservantes, produção de lácteos, etc. A agar ela é utilizada como um agente geleificante comumente, e ela é inclusive mais rápida do que os geleificantes de origem animal. Além disso, a gente tem outros benefícios relacionados a ela. Afinal, ela tem bastante fibra, e isso ajuda a regular o intestino e regenerar suas paredes,
Ajuda também na diminuição da absorção de gorduras e colesterol. As carraginanas atuam como agentes espessantes, geleficantes e estabilizantes, assim como os alginatos. Porém, essas três são utilizadas para a fabricação de produtos como leite, gelados, carnes processadas e enlatadas, cervejas, dentre os diversos que estão aí no mercado. Na alimentação, elas são empregadas no Oriente há séculos, e mais atualmente nós temos tido uma procura maior no Ocidente, por quem busca uma alimentação saudável e com alto valor nutricional, o que faz com que elas estejam presentes em alimentos, tanto para consumo direto ou adicionados para melhorar a qualidade nutricional, quanto também presentes em bebidas. Da sua diversidade metabólica, nós podemos obter bioprodutos, como ácidos graxos, aminoácidos, carotenoides, que são essenciais para a nossa saúde e também para a prevenção de patologias. Por apresentarem um alto valor nutritivo, reduzido em calorias e gorduras, devido à natureza de seus polissacarídeos, elas também podem ser utilizadas para suprir carências nutricionais. E é aí que entram, muitas vezes, os suplementos, como as cápsulas de espirulina, também tem cápsulas de clorela, entre outras. Nos produtos alimentícios, a gente utiliza também a biomassa liofilizada de espirulina, isso visando aumentar a vida em prateleira, a segurança, a propriedade sensorial e nutricional do vegetal e frutas. Foi também testado o efeito da adição de biomassa ao iogurte, ao queijo e ao leite fermentado. Nesses estudos, foi demonstrado uma melhor qualidade nutricional ao final do produto fermentado durante o armazenamento. A biomassa ela também pode ser utilizada na agricultura como alimento de peixes, moluscos e crustáceos. Vale salientar que também é possível obter probióticos por meio de polissacarídeos dessas algas, como beta-glucanos de vulgares e a biomassa de espirulina. Além disso, elas também podem ser utilizadas como alimento direto, que é o que acontece com a alga arame, a Eisena bacillus e a arame, que tem como característica uma coloração castanha, tendo um sabor suave, semidoce e uma textura firme. Ela é muito adicionada em aperitivos cozidos, bolos, pilafes, sopas, pratos com torradas e muitos outros tipos. O seu sabor leve faz com que essa alga marinha ela seja muito adaptável para o nosso uso no culinário. A alga nori, conforme já foi dito anteriormente, é uma espécie de alga vermelha que é muito utilizada para enrolar sushis. Ela é muito popular no Japão e também é muito utilizada em migalhas ou então cortadas em pequenas tiras misturadas ou polvilhadas em cima da comida. A alga nori é muito rica em proteína, cálcio, ferro, vitamina A, B e C e contém inclusive 2 vezes mais proteínas do que algumas carnes. Então, conforme nós falamos, as algas elas são utilizadas também como alternativa na utilização na falta de alimentos, em caso de carência nutricional. Aqui a gente tem a imagem de um suplemento de agar, muito utilizado para suprir algumas carências. E, além disso, nós podemos observar o potencial das algas na produção de biocombustível, saindo do ramo da alimentação, né? Na produção de biocombustível devido à extração de amido e a mistura com óleos na produção de energia solar. E em outros mercados também são utilizadas como em segmentos cosméticos, de higiene, farmacêuticos, de pigmentos, etc. Na indústria farmacêutica, é importante a gente salientar que ela é muito importante devido à estrutura quelante que elas possuem. Por isso elas são usadas no tratamento de úlceras de fígado, além de terem atividades antimutagênicas, antioxidantes e antitumorais. Então, em conclusão, embora o consumo de algas no Ocidente seja um nicho, a gente pode observar um aumento da procura do consumo dessas algas diretamente na alimentação e indiretamente na forma de mistura com outros alimentos para o público que busca uma alimentação saudável e como alternativa para suprir a escassez de alimentos causadas pela população cada vez maior e também pelas mudanças climáticas que afetam a produção mundial de alimentos.
Essas aqui foram as nossas referências utilizadas no trabalho. E o grupo agradece. Obrigada. Bom dia, meu nome é Juliana. E o nosso trabalho é intitulado Tecnologia de Bioprocessos na Produção de Alimentos Funcionais. A tecnologia de bioprocessos ela é cada vez mais fundamental na produção de alimentos. Isso porque atualmente as pessoas buscam alimentos que possam não apenas nutrir, mas também produzir respostas fisiológicas específicas. Dessa forma, se busca o emprego de tecnologias para que a gente possa obter alimentos funcionais com alto valor agregado. Esses alimentos funcionais são alimentos melhorados que trazem efeitos benéficos para a saúde. Uma outra definição de alimento funcional é a da Health Canada, que define que a comida funcional ela é um alimento convencional ou um alimento com aparência semelhante ao do convencional, que faz parte da dieta regular e que provoca benefícios fisiológicos relacionados à saúde ou reduz o risco de determinadas doenças acima das suas funções nutricionais básicas. Nesse trabalho, nosso objetivo foi avaliar a utilização dos benefícios da tecnologia de bioprocessos para o desenvolvimento de novos alimentos ricos nutricionalmente e com alto valor agregado. Certo. O nosso trabalho usou como base artigos encontrados no CIEV e no PubMed para analisar o papel do bioprocessamento com relação a probióticos e a sua adição a determinados alimentos, visando suprir as necessidades de alimentos saudáveis e enriquecidos nutricionalmente. Os produtos lácteos, eles são bons para a saúde, constando inclusive na nossa pirâmide alimentar. Eles são consumidos frequentemente, seja como iogurtes, leites, queijos, etc. Porém, hoje em dia, com mais e mais pessoas aderindo ao veganismo ou com intolerâncias e alergias a esses grupos de alimento, vem se popularizando uma busca por produtos lácteos que sejam à base de plantas. Isso para que possam ser substituídos. E considerando a importância dos probióticos, também vem se tornando uma tendência mais constante a busca por produtos probióticos lácteos à base de plantas. Os probióticos, eles são micro-organismos vivos, que podem passar vivos pelo nosso trato digestivo, podem colonizar o nosso intestino e nos proporcionar benefícios à saúde. Esses benefícios podem ser a melhora da microbiota, a proteção contra espécies patógenas e aplicações com efeitos terapêuticos. Isso ocorre quando eles são consumidos em quantidade adequada. Os probióticos também podem ser extraídos de algas, conforme a gente deixou aí no slide. Duas espécies, que são a Epinea e a Solieria. Eles são extraídos de águas por meio de uma fermentação. Para que os probióticos, e também colocamos 3 fotos de lactobacilos que são utilizados para a produção de probióticos, que são o lactobacilos plantaro, paracasei e o casei. Voltando, para que os probióticos eles obtenham o resultado desejado, é necessário que a gente tenha determinadas propriedades preservadas. Afinal, eles são sensíveis ao ambiente externo. Então, é necessário que a gente tenha uma forte estabilidade sobre condições de armazenamento e distribuição. É necessário que eles não sejam patogênicos, que eles não sejam tóxicos, que eles sejam resistentes a um baixo pH e a sais biliares, que estejam na temperatura adequada e tenham boas propriedades tecnológicas, para que eles possam ser produzidos em larga escala e para que também possam ser incorporados em produtos alimentícios, sem que a gente tenha uma perca da sua viabilidade e da sua funcionalidade, ou que a gente acabe criando um sabor ou textura desagradável. É necessário que eles também consigam resistir ao processo de centrifugação e de secagem.
e que eles têm uma boa atividade com a produção de efeitos, benéficos no hospedeiro ao final. Probióticos, eles podem, como a gente já falou, ser extraídos de algas por meio da fermentação, o que acontece até, inclusive com a espirulina. Porém, existem diversos vegetais com alto teor probiótico que vem ganhando cada vez mais espaço na rotina de quem busca uma melhoria na qualidade de vida e também meios naturais para a gente alcançar essa demanda. Um exemplo de probiótico vegetal é a famosa kombucha, que ela é uma bebida provida de chás e que, por meio de processos como a fermentação, vão ser transformados os açúcares e a cafeína em probióticos num processo que é conhecido como Scooby. Participam desse processo leveduras e bactérias. Outro exemplo que nós temos é o chucrute e o rabanete. Eles são vegetais que, em conserva e fermentados, eles podem facilitar a cultura de micro-organismos benéficos ao organismo. E eles são benéficos ao organismo porque eles podem exercer o controle da flora intestinal, prevenindo uma disbiose. Eles podem nos ajudar na imunidade. Eles podem expulsar toxinas do corpo e também aumentam a absorção de alguns nutrientes. Nós já deixamos alguns lactobacilos e probióticos no slide, porém, outros probióticos utilizados são os seguintes: os lactobacilos acidófilos, os reuteri, os bifidobactérios e os bacteriolactos. Nos produtos não lácteos, a adição de probióticos também pode aumentar a viabilidade do produto, além de melhorar o seu conteúdo nutricional. Essa viabilidade do produto vai ser aumentada, principalmente durante condições de armazenamento. O iogurte vegetal ele é semelhante ao convencional. E ele tem capacidade de hospedar bactérias lácteas viáveis por meio da fermentação de um extrato aquoso ou farinha. Diversos estudos foram feitos em cima de alimentos onde a gente pode ter a adição desses probióticos, resultando em benefícios ao final. Com relação a frutas, foram estudos utilizaram suco de caju fermentado para produzir oligosacarídeos probióticos, tendo sido uma boa via. A fermentação foi feita também em suco de beterraba. Ao final, foi concluído que o uso de probióticos como suplementos funcionais em produtos de frutas ele é visto como promissor, porém recomenda-se que sejam feitas barreiras contra condições adversas externas. Afinal, como a gente já falou, eles são sensíveis ao ambiente externo. Além disso, estudos mostram que leite de amêndoa fermentado por bactérias acidoláticas tem propriedades antioxidantes, podendo minimizar doenças relacionadas ao estresse oxidativo, tais quais o câncer e a aterosclerose. A fermentação do leite de soja, ela aumenta efeitos antioxidantes, antibacterianos e anti-inflamatórios em comparação ao leite de soja que não é fermentado. Além disso, descobriu-se que os produtos que são fermentados de soja também são eficazes na redução dos sintomas da diabetes. O valor nutricional dos produtos fermentados de leite de soja vão diferir, porém, com relação ao tipo da cepa e à presença de oligosacarídeos, aminoácidos e peptídeos, pois eles podem aumentar o crescimento e a viabilidade dos probióticos. Mas estudos mostram também que o leite de soja ele é um excelente substrato para o crescimento de cepas probióticas, principalmente o lactobacillus helvéticos, o bulgaricus, entre outros. No leite de coco, estudos apontaram que para obter a viabilidade, nós devemos observar a diferença no processo de fermentação, no tempo, na temperatura e no tipo de probiótico. Esses estudos eles demonstraram também que o sorvete do leite de coco ele é um ótimo veículo para o bifidobactério bifido e o lactobacillus acidófilos. Sendo assim, é evidenciado que é possível sim
consumo de alimentos advindos da tecnologia de bioprocessos, que são utilizados para auxiliar o tratamento de doenças cardiovasculares, diabetes, como foi dito, e degeneração muscular. Certo. A fermentação e a adição de probióticos ela é uma ferramenta biotecnológica muito eficaz para melhorar as características nutricionais e funcionais dos alimentos. Inclusive, a gente pode aplicar ela ao mercado crescente de leites e produtos de origem vegetal, o que torna de valor todas as crescentes buscas por produtos onde organismos probióticos eles possam ser incorporados. Sendo assim, a gente vê que o uso da biotecnologia para a produção de alimentos com alto valor agregado, por meio da tecnologia de bioprocessos, ela já é uma realidade e que contribui para a segurança alimentar e nutricional, utilizando recursos naturais de uma forma muito mais sustentável. Esses são os nossos artigos utilizados como referência para o trabalho. E o grupo agradece. Obrigada.